livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, né? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Que foi em Abraão que tudo começou, não é verdade? Abraão foi pai de Isaac, né? Ou seja, Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó, ou seja, Isaac foi pai de Jacó. E Jacó gerou a Judá. Na verdade, Jacó ele foi pai de 12 filhos, né? Só que entre os 12 foi escolhido. Não, é obrigado. Carregando, fica ganhando assim. Aí, Jacó ele foi pai de 12 filhos, não é verdade? Depois Judá e tal. Só que foi Judá que foi escolhido por Deus para entrar na genealogia. Judá. Aí diz assim que Judá gerou de Tamar. Judá, ele gerou de Tamar 2 filhos, Pérez e Zérez, certo? Judá, né? Judá ele casou, teve um caso com Tamar. Aí desse relacionamento, desse casamento, veio 2 filhos, Pérez e Zérez. Algumas bíblias estão um pouco diferentes, Tafares e Zaras, né? Eu não andei pesquisando, mas a minha essa aqui está Pérez e Zérez. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Vamos parar por aí, porque o vosso mesmo é Tamar. Bem, que você pode estudar? É livro de genealogia meio complexo mesmo. Mas o Senhor me colocou as palavras no meu coração. E a gente, como eu já falei, é uma igreja de pessoas já maduras, experientes, que já passou muitos altos e baixos na vida, né? A gente já passou por muitos altos e baixos. Muitas vezes a gente já falou assim, não vou mais cantar, não vou mais tocar. Às vezes a gente já falou assim, não vou mais reger grupo, não vou mais ser porteiro. Quantas vezes a gente não falou isso, né? Pelas lutas que a gente passa, pelas dificuldades, pelas... Nossa, a gente conhece algum lugar. Pelas situações adversas, pelas frustrações, por sermos mal entendidos, as lutas, as perseguições, as frustrações, tanta coisa que muitas vezes não serve na caminhada, que às vezes a gente pensa também em jogar tudo pro alto, não é verdade? Ou em situações da nossa vida, nosso dia a dia também, os problemas familiares, saúde, emprego, filho, às vezes também a gente chega no fundo do poço, né? Existe situação na nossa vida que às vezes também a gente chega assim, no fundo do poço. Agora eu cheguei no fundo do poço, agora aquela história, nadei, morri na beira da praia, acabou. A história de Tamar também ela é assim. Nossa irmã Tamar, que ela entrou na genealogia de Cristo, para começar a Tamar, ela chegou em um lugar que mulher não chegaria, mas ela chegou lá. A genealogia de Cristo, traçada por Mateus, ela fala sobre 3 mulheres. Não era normal, né? Em uma época de machista, que predominava, mandava, desmandava, a mulher ficava lá embaixo, outra lá em cima, né? Então, mulher não entrava na genealogia. Geralmente você vê falando que o filho é do homem, fala que o filho é da mulher. Poucos casos vai aparecer assim o nome da mulher, falando que e tal, né? Mas, na maioria das vezes, 90, 95, 96, 97%, é o homem que aparece na genealogia. Na genealogia de Mateus, que traça a genealogia de Cristo, entram 3 mulheres. Entra Tamar, entra Ruth e entra a Raabe, certo? Entram essas 3 mulheres. Não foi fácil para essas mulheres chegarem lá. A história de Tamar, como disse, ela, segundo a época da vida dela, é que ela chegou no fundo do poço. Ela chegou lá no fundo do poço, dizendo assim, acabou. Ela, né? Acabou, não tem mais jeito. Ela recebeu uma promessa, e com o passado do tempo, essa promessa não se cumpria. Não tinha nem noção dessa promessa se cumprir. Ela, mais que tudo, precisando que essa promessa se cumprisse, mas quem prometeu não estava nem aí para fazer essa promessa se cumprir. Então era aquela situação. A história dela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 38, quando diz que quando José foi vendido pelos seus irmãos, né? José foi vendido pelos seus irmãos, e aí chega para o pai e fala assim, olha, encontramos essa roupa aqui suja, de sangue, porventura não é do nosso irmão José? Então eles, né, vendem José, mata lá um cabrito, como nós conhecemos, suja as vestes de José de sangue, e chega o pai, engana ao pai, dizendo que José tinha sido comido pela bicha fera que nós conhecemos, quando na verdade José tinha sido vendido para o Egito. Judá, ele presenciou toda essa situação, viu,
né? Vem dele José, né? Sobre ele, José. Viu que os irmãos estavam enganando o pai. Viu o sofrimento do pai, o luto do pai, presenciou toda aquela situação. Viu o sofrimento do pai, o choro do pai, o luto do pai. E ele não podia. Porque não sei, não quis também falar a verdade. E a Bíblia diz que em meio a esse cenário de dor, de aflição, de engano, ele resolve sair de casa, da sua casa. Eu acho que para não ver, para não ver o sofrimento do seu pai, a dor, o luto, e ele sabendo de toda a verdade, não quis falar nada, ele resolve sair de casa. E a Bíblia diz que tudo que ele sai de casa, ele vai, né, para as terras de Adulão. Para as terras de Adulão, para a casa de um amigo por nome de Ira. E nessas idas e vindas, a Bíblia diz que ele conhece, né, uma Dulamita por nome de Suá. E essa Dulamita tinha uma filha. Então ele casou com essa mulher. Então Judá ele agora, nas terras de Adulão, conhece, né, lá na casa do seu amigo Ira, conhece o moço por nome de Suá. Esse Suá tem uma mulher, ele casa com essa mulher, e desse casamento vem 3 filhos: Er, Onã e Selá. E é interessante que, baseado na genealogia da qual haveria de nascer Cristo, Judá, ele deveria casar, como casou, e entre um dos seus filhos seria escolhido para dar continuidade à genealogia da qual deveria nascer Cristo. Tudo bem, até aí tudo bem. Ele casou, né? Teve 3 filhos, Er, Onã e Selá. E agora qual será que vai ser escolhido para dar continuidade à genealogia de Cristo? Qual será? Aí quando chega a idade desses filhos casarem, Er, Onã e Selá, a Bíblia diz que agora Er já estava na idade de casar. Então, a Bíblia diz que Judá, ele casa Er com uma mulher por nome de Tamar. Né? Então, Tamar agora, ela passa a ser esposa de Er. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o porquê que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, mas é uma palavra assim para nós, adultos que tem aí já, né? Louvado seja uma certa experiência de caminhada. Então agora, Tamar, Judá, ele casa o seu filho Er com a mulher por nome de Tamar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia diz que Er, ele era mau aos olhos do Senhor. Entende? Ele era mau aos olhos do Senhor. Vocês estão entendendo? Amém. R poderia ser bom para o pai, poderia ser bom para a mãe, poderia ser bom para A, poderia ser bom para B, poderia ser bom para todo mundo, mas não era bom para o Senhor. Entende isso? Às vezes a gente vive numa sociedade assim, que as pessoas querem ser o bonzinho, né? Bom para todo mundo, mas e para Deus? Qual é a postura? Qual é a decisão? Entendeu? Então a Bíblia diz que ele era mau aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor matou Não diz o que era que ele fazia, não diz o que era que ele praticava, não diz qual era a sua maldade, só diz que ele era mau aos olhos do Senhor. Entende isso? Que complicado, não é verdade? Então o que a gente aprende com isso? Que muitas vezes a gente quer ser bom para todo mundo. E para Deus? Né? Como é que Deus me vê? A sociedade me vê assim. O meu patrão, a minha esposa, me vê assim. E Deus? Como é que Deus me vê? Como é que é a minha postura, o meu comportamento diante de Deus? Como é que é a minha atitude diante de Deus? Mas não importa. Importa sim. E como importa? O nosso querido que me antecedeu, ele falou sobre o moço de qualidade, né? E você acha que Jesus queria que ele vendesse as propriedades dele? Não, Jesus não queria que ele vendesse as propriedades dele. O problema é que Jesus olhou para o coração dele e viu que o coração dele não estava lá tão interessado no céu, estava interessado nos bens materiais dele, né? Estava interessado nos bens, não, aqui, né?
Não, então é melhor ir embora, vou vender meu bem? Nada. O Senhor Jesus sabia do coração dele. O Senhor Jesus ele sabe onde tocar em mim e onde tocar em você. Ele sabe aquilo que onde eu sou pegado. Então a Bíblia diz que ele era mau aos olhos do Senhor. E o Senhor foi e matou. Então agora Tamar ficou viúva e sem filhos. Certo? Viúva e sem filho. Uma esposa perde uma família. Um pai e uma mãe perdem um filho. Mas uma mulher também ela ficou viúva. De acordo com a lei do Levirato, funcionava assim entre o povo judeu. A mulher casou, o marido morreu, não deixou filhos. Ela tinha que casar com o cunhado. E o filho que viesse desse relacionamento tinha que ser registrado em nome do defunto, que era para que a semente continuasse. Então, Tamar agora ela ficou viúva, sem filhos. Pela lei, ela tinha que casar com o viúvo, com o cunhado, melhor dizendo. Pela lei, ela tinha que casar com o cunhado. E se viesse algum filho, não poderia ser registrado em nome do cunhado. Teria que ser registrado em nome do que morreu, que era para a semente continuar. Vocês entenderam? Então agora Tamar, ela tinha que casar com o seu cunhado, Onã. Então ela casou com Onã também. Então agora a expectativa era que Tamar casasse com Onã, e aí viesse um filho e registrasse o nome de R. Então a descendência de R ia continuar. Só que tal qual R, Onã também ele era mau. Onã era, quando às vezes assim, eu fico analisando algumas situações bíblicas, Onã era aquela pessoa egoísta, prepotente, soberbo, entende? E dentro da igreja, no nosso meio, tem muito isso. Não vai dizer que não tem, não. Vai dizer que só tem santo. Vai dizer que na igreja tem só santo. Tem não! Tem todo tipo de camuflagem lá escondido. Tem lá o R, que todo mundo pensa que ele é bonzinho, mas só Deus conhece o coração dele. Mas também tem o Onã, que é a mil maravilha, mas que ele é uma pessoa prepotente, ele é uma pessoa arrogante, ele é uma pessoa soberba. Então, por certo agora ou não, ele está na responsabilidade de ter um filho para que o seu irmão tenha descendência. E o que é que ele pensa? Esse filho não é meu, não vai ser meu mesmo, então não vou deixar com que Tamar engravide. Aí ele com controle de natalidade, ela disse que ele jogava, gente aqui está adulto, toda vez que ele ficava com Tamar, ele jogava o sangue no chão. Vocês não entenderam? Amém. Às vezes uma igreja tem que ter muito cuidado, Então toda vez que ele ficava com Tamar, ele disse que ele jogava o sangue no chão. Para quê? Para que Tamar não engravidasse, para que o seu irmão não tivesse descendência, para que a geração do seu irmão não continuasse. Não tem pessoas que é assim, se não for do meu jeito, não serve. É aquela pessoa egoísta, é aquela pessoa prepotente. Porque a pessoa, quando ele é carisma, quando ele é um bom anfitrião, ele vai estar bem quando o outro está bem também. Ele tem prazer em ajudar, ele tem prazer em apoiar, ele tem um indivíduo no meio. Mas quando a pessoa é egoísta, quando a pessoa é prepotente, quando a pessoa é soberba, não, como diz o ditado nosso, faria pouco, eu primeiro, nem eu, depois os outros se viram. Então, Onã, ele tinha esse característico. Se não é meu, não vai ser de mais ninguém, Ou é tudo para mim. Então a Bíblia disse que ele, toda vez que ele ficava no Tamar, ele praticava coisa interrupta. Ele jogava o sangue no chão para que ele não engravidasse. E a Bíblia diz que Deus matou ele também. Glória a Deus. Deus matou ele também. Agora, veja que conflito. Uma mulher, Tamar, uma mulher cheia de sono, cheia de esperança, casou ali com seu, encantado lá, com seu príncipe encantado, tal, já de início seu esposo morre, mas agora novamente ela tenta de novo, o seu esposo morre. Não, que aflição! Agora uma família perde 2 filhos, uma mulher cheia de esperança perde 2 maridos. Então a situação fica maravilhosa assim, de perna pro ar.
Eu imagino na casa de Judá, a confusão de Judá no amor com sua esposa, porque né, a mulher é muito sentimental, uma é razão, aquela coisa toda. E pela lei, o último, que era o Selá, tinha que casar com a Tamar para continuar dando um filho para ele. E agora eu creio que a sua sogra, né? Sogra cabeça, graças a Deus, né? Não vai dar mais o meu filho para ela casar com ela, não. Ela já matou 2 e vai matar 3. Então vai aquela confusão no lar. De um lado, uma família perde 2 filhos. Do outro lado, a mulher perde 2 maridos. E sem falar, imagine, do preconceito das circunstâncias que Tamar enfrentou na época. Imagina ela andando nas ruas da cidade e sendo taxada como a viúva negra que matou 2 maridos. Aquela coisa ela toda. Então a Bíblia diz que Judá entra em cena para tentar apaziguar a situação. E ele faz uma promessa para Tamar e diz assim: Tamar, o meu filho, por certo, você tem que casar com o meu filho Selá. Só que o meu filho Selá ainda é muito jovem. Então vai para a casa do teu pai e fica lá. Quando o meu filho Selá já ser grande, você casa com ele. Certo? Certo. Ela vai na esperança de, sei lá, se tornar uma pessoa adulta, casar com ela, e ela reconstruir, quem sabe, o seu sonho, ter família, filho, coisa semelhante. Só que ela vai para a casa do seu pai, entre aspas, cheia de sono, cheia de esperança, tal, mas a Bíblia diz que o tempo passa, Selá cresce, e Judá esquece dela. Judá esquece da promessa que fez. Judá esquece da promessa que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim? Quantas vezes a gente diante de promessas, de alguém que promete para a gente alguma coisa, né? E aí o tempo passa, a pessoa também, mas ele esqueceu da promessa. Ele só fez a promessa, ou lembrou de você, quando ele estava numa situação difícil, adversa, que você ajudou, que você apoiou, e diante daquela situação, olha, quando eu estiver lá, tal, olha, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar e tal. Mas de repente, né, dá a volta por cima, ele está bem, mas ele esquece de você. A promessa foi esquecida, não é assim? Por isso que eu falo, a palavra de Tamar, ela é o nosso dia a dia, é a nossa realidade, está viva em pleno século 21. Agora Tamar, ela está na casa do seu pai, ela não tinha esposo que garantia o sustento, e agora ela não tinha filho que garantia a herança. Dentro de mais um pouco de tempo, os seus pais vão morrer. E o que será de Tamar em uma sociedade que a mulher não pode trabalhar, em uma sociedade que uma viúva, né, não era bem aceita, não podia trabalhar. Tamar estava sujeita a ser uma mendiga na vida, uma moradora de rua. A Bíblia é assim. Existe situação na nossa vida que só Deus pode fazer alguma coisa pela gente. Sim ou não? Então todos nós passamos pelos nossos altos e baixos. Como disse, Tamar chegou na genealogia de Cristo, mas não foi fácil para ela chegar lá, não. Ela simplesmente não chegou lá porque, Tamar, bonitinho, eu estou precisando de uma mulher para colocar na genealogia de Cristo, eu achei esse nome bonito e vou colocar aqui. Não, ela teve um processo. Porque ninguém chega, irmão, no topo da pirâmide de graça, sem antes não tomar 300 tombos. E aí a Bíblia diz que agora o tempo passa e a esposa de Judá morre também. Agora, a morte que levou 2 filhos leva agora a mãe, né? Então Judá, ele agora, mais uma vez, ele vai passar por um processo de perda. A sua esposa, ela faleceu. Existe um momento na nossa vida, irmão, que só sabe quem passa. Muitas vezes, irmãos, a gente sentar, né, para julgar A, julgar B, porque eu não estou passando, eu não estou sentindo na pele, não é? Existe muito fácil, muitas vezes, a gente sentar, tá? E apontar, por quê? Porque só sabe quem está passando, ou só sabe quem passa. Só sabe quem passa. Então agora Judá começou agora a sentir alguma coisa na pele.
Ele agora perdeu a sua esposa. Mas mesmo perdendo a sua esposa, ele não lembrou de Tamar. Tamar está lá, ele não quer nem saber, eu quero mais que ela morra. Quantas vezes alguém pode te ajudar, mas não está nem aí para você? Quantas vezes você não quer dinheiro, você não quer uma cesta básica? Muitas vezes você quer só simplesmente ser ouvido. Às vezes você quer ser simplesmente quer um abraço. Às vezes você quer só que alguém te ouça, é só isso. Mas muitas vezes nem isso. E aí a Bíblia diz que Judá agora está viúvo. O tempo passa e a Bíblia não diz que agora é festa da tosquia das ovelhas. Judá, ele tinha muitas ovelhas. Ele agora passa o luto da sua esposa e tem festa da tosquia das ovelhas. E nessa festa da tosquia das ovelhas, e muitas pessoas, as pessoas iam tosquear suas ovelhas e agradecer aos deuses da época pelo progresso, pela prosperidade. E em meio a essas idas e vindas, a Bíblia diz que Judá, ele sobe para tosquear suas ovelhas lá em Timnate. E eu acho uma coisa que eu acho bonita na Bíblia, que a gente acha que fofoqueiro é uma coisa que já existiu, que começou a existir ontem. Não, fofoqueiro é uma classe de pessoas que existe desde que o mundo é mundo. Sabia disso? A classe de fofoqueiro, na igreja existe esse tudo, só que não existe esse fofoqueiro. Esse fofoqueiro não existe não. Existe o atual fofoqueiro. O bichinho vai gostar da fofoca. Quando tem uma reunião na igreja que deveria ficar só nas quatro paredes, já tem ali o Léo Silva, vai da porta da igreja para fora, já narrar tudo o que aconteceu. Oh, glória! Por quê? Porque eles chegaram lá para ajudar e falaram assim: ô Tamar, Judá vai estar hoje lá em Timnate, na festa lá, na busca das ovelhas, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Vai estar lá. Aí a Bíblia falou assim: Tamar, ela não perdeu tempo, ela sabia o costume da época, foi lá, se disfarçou em uma prostituta. Olha só, ela se disfarçou em uma prostituta, com as vestes de prostituta, tampou o seu rosto e ficou no caminho que Judá ia passar para Timnate. Ficou lá no caminho esperando. Para todos os efeitos, uma prostituta. Judá, já tem perdido a sua esposa, e homens são misericórdia, já tem perdido a sua esposa. Quando Judá vai passando, aquela prostituta bonita, ele olhou assim: opa, muito falei para o caminhão, desculpe ele engajar. Aí fez uma proposta para poder ficar com ele. Fez uma proposta. Aí na proposta ele não tinha dinheiro. E ela falou assim: não, tudo bem, eu fico com você. Sabe que você não tem dinheiro, você vai me dar o quê? Eu te dou um cabrito. Mas o cabrito não está aí, então você vai me dar alguma coisa como segurança, como penhor. Até você mandar o cabrito. Aí Judá pergunta para ela assim: e o que é que você quer de penhor? Até eu mandar o cabrito. Mas por que ela fez isso? Porque ela sabia que ela ia ficar com Judá. E ela sabia que ela ia engravidar. E como provar que era Judá o pai do filho? Não tinha exame de DNA. Então ela queria fazer uma estratégia bem segura, de forma a provar e comprovar quem era o filho dela. Então ela diz assim: olha, enquanto você não me mande o cabrito, eu vou ficar com 3 coisas suas. O quê? O selo, o lenço e o cajado. Quando você me mandar o cabrito, eu devolvo o selo, o lenço e o cajado. Mas foi só uma estratégia dela para reivindicar o direito que ela tinha, de casar com o filho dele, e até aquele momento ele não cumpriu a palavra e não estava nem aí. Essa palavra, essa passagem vocês podem encontrar em detalhes, Gênesis capítulo 38. A Bíblia diz que Judá
com o Tamar. Nem desconfiou que se tratava da nora dele, Tamar, porque ela estava com o rosto coberto. Então nem desconfiou. Foi embora. A festa foi bênção, maravilhosa. Eita maravilha! Mas o problema não é a festa, é as consequências que depois da festa tem. Está entendendo? O problema é as consequências. Aí, como fofoqueiro é uma coisa que já existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, fofoqueiro existe. Passou-se um mês, passou-se 2 meses, a primeira para tomar assim, nossa, mas tomada diferente, ela está gorda, ela está engordando assim, ela tem algo de estranho, né? Nossa, ela era magrinha, está gorda, a barriga dela, o justinho fica cada vez mais apertado e tal. Aí alguém, 3 meses depois, olha só. Primeiramente, olha só como é que o fofoqueiro age. O fofoqueiro é um instrumento nas mãos do capeta. Primeiramente, alguém chegou para quem? Para Tamar. Ele falou, Judá vai estar lá em Timnate. Agora, 3 meses depois, não sei se foi o mesmo, mas deve ter sido parente, chegou para Judá e falou assim, Judá, tem uma quentinha para te contar. Não é assim? O fofoqueiro fala bem assim. Olha, eu tenho uma quentinha para te contar. Uma quentinha. O quê? Você não sabe o que eu descobri. Aí tem uns que lhe enfeitam e falam assim, olha, eu vou te contar, mas pelo amor de Deus, você não conta para ninguém não, e não fale que foi eu não. Aí eu posso ver Deus falar assim, mentira na bagunça de vocês, seu fofoqueiro. Tamar está grávida. E já é o 3º mês da sua gravidez. Irmão, o fofoqueiro sabia em detalhe da vida de Tamar. Já sabia que era o 3º mês. Meu Deus, talvez, né? Não sei. Mas talvez comesse na mesa com ela, não é assim? Porque para saber de tanto detalhe, eu vou passar na rua lá, vou ver a mulher grávida. Eu não sei lá quanto mês ela está grávida, também não é da minha conta. Tem coisa que não é da nossa conta, irmão. Olha só um detalhe. Judá, Tamar está grávida. E então a pessoa sabia de detalhe. Era uma pessoa longe dela? Para saber com tanto detalhe, era uma pessoa longe dela? Era uma pessoa perto dela. Às vezes ele está do lado do fofoqueiro, a gente não percebe que ele é fofoqueiro. Glória a Deus, aleluia. Mano, fofoqueiro destrói grupo de círculo de oração, destrói conjunto, destrói família, destrói igreja. Só a misericórdia. Aleluia. Na época, a pessoa, quando adulterava, a consequência era morrer apedrada. E a pessoa nem teve o temor de guardar a língua para provavelmente evitar a morte de Tamar. Eu quero mais. Você está entendendo a coisa? O que o fofoqueiro é capaz de fazer com a vida de alguém? Com a família de alguém? Com a igreja de alguém? É terrível. Então a pessoa chegou para ajudar, talvez, a pessoa nunca perguntou o que ela estava precisando, de uma cesta básica, de uma conta de água para poder pagar, está precisando de alguma coisa, mas bastou, ela está grávida, a pessoa chegou lá e falou assim, Tamar adulterou, não, mas nem perguntou se ela não foi estuprada, se aconteceu alguma coisa, Tamar adulterou, e desse adultério ela engravidou, já é o 3º mês. Complicada a coisa. E aí a Bíblia diz que ela, né? Judá que estava errado, mas ele agora se encheu. Vai lá, nem pergunta o que aconteceu. Não quer nem saber o que aconteceu. Vai lá, tire ela para fora e apedreje ela. Acho que é queime, né? Quem está acompanhando a história? Queime ou apedreje? Quem está acompanhando aí? Tem alguém aí acompanhando aí? Geralmente as pessoas estão. Mas amém. Queime ela. Mas alguém tiver com a Bíblia aberta e pode ler, Gênesis capítulo 38. Só que, quando as pessoas enviadas por Judá chegam,
ela fala assim: não, na verdade eu estou grávida mesmo. Estou grávida. Já é o 3º mês. Só que vale para ajudar que o pai do meu filho ou dos meus filhos é dono desses pertences aqui. Se ele lembra, é dono desse selo, é dono desse lenço e é dono desse cajado. Se ele lembra. Então é isso. Reconhecendo também o lenço, reconhecendo o selo, reconhecendo o cajado. Passou? E aí, eles voltam. Quem sabe o Judá está lá, alegre, comemorando a morte de Tamar. Está lá alegre, comemorando que ela tirou de cena. Aí quando eles chegam, Judá pergunta: e aí, queimaram, mataram? Aí ele diz assim: não, nós não matamos. Mas por quê? Porque ela falou que o pai dos filhos dela, né, é dono desses pertences aqui, desse selo, desse lenço e desse cajado. Aí ele olha e diz assim: ela é mais justa do que eu. Olha só, coisa linda. Ele reconhece o erro, reconhece que ela estava certa, e reconhece também que ela agora está sendo mais justa. Passou? É queimada, né, pessoal? Nós acho que é queimada. Às vezes acaba. Então ele entende que ela agora, o que ela fez foi cobrar, né? Cobrar algo dele. E ele diz assim: ela é mais justa do que eu, porque não dei selar para casar com ela. Não dei selar em casamento para ela. Aí a Bíblia diz que desse ela. Essa é queimada, né? Obrigado. Porque na época era o apedrejado ou a queimada. Esse detalhe que eu puxo. Gênesis 38, 24. Isso. Depois, vocês podem confirmar depois. Bem, mas aí essa é queimada. Deus abençoe. Então, a Bíblia não diz que o tempo passa. E ela teve 2 filhos. Ela estava grávida de gêmeos. Quando chegou a hora de nascer, eu achei interessante isso. Quando chegou a hora de nascer, o primeiro vai lá e coloca a mãozinha de fora. Aí a parteira vai lá, põe o fizinho roxo na mão. Só que ao invés dele nascer, ele recolhe a sua mãozinha. O segundo, o que iria nascer para o segundo, aproveitou que o primeiro não conseguiu nascer, que o primeiro retrocedeu, então ele aproveitou agora e nasceu. Ou seja, quem ia nascer por primeiro, nasceu por segundo. Quem ia nascer por segundo, nasceu por primeiro. Então agora eles recebem o nome de Pérez e Zéres. E isso para nós, irmãos, tem um significado muito importante. A gente começa a ler a Bíblia, começa a ler as histórias. E o que a gente aprende com isso? Que nem sempre quem está na frente é o vencedor. Às vezes as pessoas, nem sempre, diante de uma situação, a pessoa vai. Mas quando chega lá na frente, ele retrocede, ele cai e para. Quantas vezes que a pessoa aceita Jesus hoje e amanhã ele quer lotear o céu? Aí a gente se esquece que ele está em uma batalha espiritual, numa briga. Ele aceitou Jesus hoje, amanhã já está evangelizando A, já está evangelizando B. É errado? Não é errado. Mas para tudo tem que ter um preparo, tem que ter uma base, tem que ter uma estabilidade. Então amanhã ele já quer lotear o céu. E não é assim. Então daqui a pouco ele para. Aí quem começou devagarzinho, vai, chegar lá no topo. E quem começou correndo, parou. Então agora, quem deveria nascer por primeiro, nasce por segundo. Quem deveria nascer por segundo, nasce por primeiro. Olha só a inversão. Eu não sei, eu estava pesquisando que isso foi verídico, né? Isso foi verídico. Na São Silvestre, eu não sei se foi na de 2017, 2016, foi um caso na São Silvestre que aconteceu bem interessante. Um moço estava bem na frente. Estava bem na frente, o primeiro colocado, ele estava bem na frente. Mas estava bem na frente mesmo, ele já tinha praticamente ganhado a São Silvestre. Depois vocês vão pesquisar no YouTube. Ele já tinha praticamente ganhado a São Silvestre. E o segundo dele estava lá atrás. Então, já estava comemorando. Bom,
Eu não sei o que aconteceu, eu não sou de assistir, mas essa eu assisti e ficou na minha memória. Então o primeiro já estava já nesse caso aí, né? O primeiro já estava lá ganhando já. Até os comentaristas já estavam já comentando sobre a vitória do primeiro. E aí de repente, o segundo arrancou força da sua fraqueza e avançou, e avançou, e avançou.